Dentro da série Instituto Gunevingre, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro do Apocalipse. Voltando aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, no livro de Apocalipse, onde nós temos interrompido da última vez, ministrando já nos capítulos 17, 18, 19 e 20, capítulos esses que são uma repetição de informações nas Sagradas Escrituras, dando detalhes a mais daquilo que foi já exposto. O livro de Apocalipse, como o livro da revelação de Deus a João, quando nós temos também proposto esta sequência de estudo, este esboço da introdução e várias partes, sendo que chegamos à sexta sessão, as 7 salvas da ira de Deus, que nós vimos no capítulo 16, e naturalmente seguindo-se o capítulo 17, mais detalhes do já revelado. O capítulo 17 e 18, que foi o alvo do nosso último estudo anterior, vimos que vem dar esta palavra, esse texto, mais detalhes sobre a besta e Babilônia, que agora vem ao assunto. Vimos antes a besta, que é aquela composição dos vários reinos, formando o governo central do mundo, o que nós chamamos de globalização, todas as nações concordando com o governo central. Vimos tudo, chegamos já ao final da exposição no capítulo 17, falamos sobre a besta, mostrando que esta besta é presente quando todas as nações concordam ter um comando único em todo o mundo. Os 10 chifres da besta são a multiplicidade de nações que hoje temos. Não são 10, é uma multiplicidade de nações. E todas vão estar concordes no comando central único no mundo, que nós vemos sendo exercido pelo órgão chamado ONU, Organização das Nações Unidas, elas que decidem. Muito bem, depois de ver sobre a besta, voltando ao próprio capítulo 17, que começou a falar de Babilônia e interrompeu, relembrando no capítulo 17, verso 1, por exemplo, um anjo, diz a Escritura, ou veio um anjo dos 7 que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Verso 3, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate. E a mulher estava vestida de púrpura, verso 4. Verso 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Lembramos que sobre Babilônia, já vimos anteriormente, conferindo os versos das Sagradas Escrituras, que Babilônia é uma das mulheres que aparece em Apocalipse, fazendo referência à multidão dos povos, das nações, das tribos, das línguas sobre o mundo. Uma mulher é esta multidão, mulher esta vestida de branco, no capítulo 12, que é a própria igreja, formada da multidão de todos os povos. A outra mulher
vimos chamada de prostituta, também formada de uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, mostrando assim que diante de Deus só temos duas situações: fiéis a Deus ou infiéis. As duas mulheres, conforme a escolha dos dois caminhos, conforme Ezequiel disse: pus diante de vós dois caminhos. Dois caminhos. A igreja escolhe o caminho estreito, ou o caminho apertado e a porta estreita, enquanto a maioria escolhe justamente o contrário, a porta larga, o caminho espaçoso. Mas observe as citações da Bíblia, começando no próprio Apocalipse 11, verso 8, que já vimos anteriormente, citando sobre uma grande cidade. Babilônia é chamada uma grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Onde é que Jesus foi crucificado? Justamente no mundo. Não se restringe a um local, digamos assim, limitado, mas é todo o mundo negou a Jesus. É a grande cidade, mundo, Sodoma, Egito, que já em Apocalipse 14, verso 8, aparece com o nome de Babilônia, aquela grande cidade. E depois no verso 16 de Apocalipse 14, por nós também já visto, se coloca que esta grande Babilônia, esta grande cidade, estará passando pela colheita. No verso 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Houve a colheita na terra, tal qual o joio e trigo. O trigo é recolhido para Deus na vinda de Jesus, aquele que está sentado sobre a nuvem. Mas, por outro lado, existe uma outra colheita, chamado de vindima, que no verso 19 se nos apresenta: e o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou, ou colheu, as uvas da vinha da terra e lançou-as no lagar, ou grande lagar, da ira de Deus. É o juízo final. A multidão dos que são de Jesus vão na colheita para o céu, trigo recolhido ao celeiro celestial. Mas depois vem as uvas, os dignos da ira de Deus, que é justamente o joio, na simbologia, lançado depois para ser queimado. Aí está a Babilônia, é a própria humanidade que se afastou do seu Criador. Por isso é chamada de prostituta, porque deixou a fidelidade ao seu Criador, ao seu Senhor, ao seu Deus, e se envolveu com o mundo. E Tiago diz: adúlteros e adúlteras, o amor ao mundo é inimizade para com Deus. Voltando ao texto, agora sim, no capítulo 18, de onde passamos a matéria nova, entretanto, é a continuidade do capítulo 17, só nos posicionando. O capítulo 17 começou a falar de Babilônia, mas depois se estendeu explicando sobre a besta. E nós vamos voltar a ver agora sobre Babilônia, do que já fizemos uma recordação, e agora, capítulo 18, vai falar longamente, quase que do mesmo assunto: a destruição de Babilônia, a grande cidade. O texto diz, verso 1: depois destas coisas de descer do céu, outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição,
Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto. Observe essas colocações, mostrando que Babilônia é um lugar onde está o povo de Deus. E o povo de Deus não está restrito a uma nação, a uma religião, ela está em toda a face da terra, cumprindo a palavra do profeta que disse que o povo do Senhor estaria espalhado por toda a terra, como o chuvisco, como o orvalho sobre a superfície do campo. Assim, onde é que está o povo de Deus? No mundo. Conforme João capítulo 17, nas palavras de Jesus, estão no mundo, mas não são do mundo. O sair de Babilônia, o sair do mundo, é não ter participação nas suas más obras. Porque se estiver participando do mundo, está participando dos seus pecados. Está também incluído dentro da ira de Deus no seu juízo. E observe que o juízo de Deus é trazer danos, males à humanidade, tanto os males quanto os males a humanidade trouxe para os servos de Deus através de tantos séculos e tantos milênios. Começando isso lá em Caim, quando este matou o justo Abel. Dando sequência, observemos que isso não é novidade, porque já em Isaías 48, verso 20, diz: saí da Babilônia, fugi, dizei, o Senhor remiu a seu povo, ou a seu servo Jacó. Palavras de Isaías, falando de Babilônia, só que num tempo em profecia e para uma atuação imediata em questão de Babilônia física, na Babilônia do Oriente Médio, Babilônia de Nabucodonosor, Babilônia, figura da Babilônia de Apocalipse espiritual. E Jeremias também dizia, no capítulo 51, verso 6, fugi do meio da Babilônia e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Paremos um pouco e entendamos que no tempo de Jeremias exortou que o povo se entregasse a Nabucodonosor e que fossem para o cativeiro e sofressem o cativeiro, porque era a vontade de Deus. No cativeiro eles iriam aprender quem é Deus, o Deus a quem eles serviam, e também Deus dizendo a Jeremias que todos os que estavam indo para o cativeiro eram como figos bons, que Deus ia guardar no cativeiro em Babilônia. Aí temos Daniel, Ezequiel e tantos outros, milhares, que mantiveram a fidelidade com Deus na Babilônia física, ali no Império Caldeu. Mas tudo isso é figura do mundo, onde nós estamos, sendo o povo do Senhor, em meio a terra estranha, uma idolatria tremenda, mas sendo fiéis ao Deus verdadeiro. Mas chega o tempo em que a ordem é sair. No passado, o povo saiu de Babilônia, fugiu, voltou
para a terra de Israel. Mas desta Babilônia só tem um jeito de sair, é indo para o céu. Porque não tem lugar no mundo onde alguém não esteja envolvido ou em meio a transgressores nesta terra, cheia de corrupção como está. Uma verdadeira Sodoma globalizada. Continuando, Apocalipse 18, verso 8, diz a palavra: portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Destruição por queima. Verso 10. Estarão de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Observe, um dia, e esse dia é indeterminado, porque refere-se a uma obra de Deus sobre a face da terra, no caso, derramando a sua ira sobre um mundo desviado. Entendamos um pouco que as gerações se sucedem, e para as gerações passadas essa ira de Deus já se manifestou. E vamos continuando. A presente geração também sofre alguns castigos de Deus, alguns para arrependimento, outros castigos já é mesmo a ira de Deus derramada, consumindo com aqueles que foram desobedientes na pregação do Evangelho, ou que resistiram à mensagem do céu. Uma hora indeterminada, pode ser dias, meses, anos, enfim, ou até mesmo séculos, considerando que cada geração já conclui ali um período do juízo de Deus sobre eles. Capítulo 18, verso 11, observe a repetição quase que dos mesmos assuntos. Sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de lírio fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, o cinamomo, o cardamomo, e perfume, mirra, incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. Tudo serve para comércio, até almas e corpos são comercializados. Onde é essa grande cidade? Onde é que não vive do comércio e muitas vezes ilícito, irresponsável e injusto? É o mundo inteiro de novo. Não há um justo sequer sobre todo o mundo. Algumas palavras podem parecer difíceis, como cinamomo e cardamomo, mas se refere a algumas especiarias como canela, pimenta e outras coisas desse gênero que aí estão sendo citados também. Tudo serve para se comercializar. Mas não esqueça que joga-se até por corpos e almas de homens. Tudo serve. E isso já é um desrespeito ao próprio Deus. Como Deus criou os homens à sua imagem e à sua semelhança. Continuando. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram
estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Precisamos estar atentos que a palavra é figurada. Na verdade, esses mercadores que estão chorando a perda do seu comércio, eles mesmos estarão inclusos no mesmo juízo de Deus. Então é a forma figurada de como alguém que assiste e lamenta tanta destruição, tanta assolação. Mas e eles? Estarão escapes? Certamente que não. Portanto, entendamos a parte figurada dessa exposição. Verso 17, capítulo 18, continua: e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Repete sempre o mesmo fato. Mas, enquanto isso está sendo dito, também nos céus há uma expressão vendo o quadro desta destruição. E no céu a palavra é diferente de lamentação. É quando se diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Aí fala de uma destruição no ver do céu, destruição repentina, o que combina mais literalmente com a palavra de Tessalonicenses, da vinda de uma repentina destruição, ou com Pedro na segunda carta, no capítulo 3, quando ele diz que com grande estrondo tudo vai se desfazer, consumindo-se isto pelo fogo. Atentem e façam uma comparação de que lá nos selos, no quinto selo, nós vemos que os justos estão clamando a Deus: até quando, ó Deus, não vingas o nosso sangue sobre os habitantes da terra? Observe esse aspecto. Não fala de um grupo na terra, é de toda a terra. E aqui temos a resposta de Deus, mostrando que o que eles clamaram no quinto selo, que Deus falou: espera mais um pouco, porque tem que completar o número dos que hão de ser salvos. Agora não, já está no fim. Deus já está executando a vingança contra aqueles que foram algozes dos servos de Deus através de tantos séculos e tantos milênios. Aqui já é o fim mesmo. E observe que se aqui é o fim em Apocalipse é repetido várias vezes. É colocado no sexto selo. Observe depois nas trombetas também, no caso do capítulo 14, que nós vimos em recordação, aqui mesmo na colheita e na vindima. E depois, no capítulo 16, temos a destruição do mundo, quando é derramada a última taça e tudo é desfeito. E agora é a repetição do juízo de Deus sobre o mundo. Quantas vezes é repetido? Muitos podem não entender, achando que é um mal depois de outro mal. Não, é a repetição do mesmo desastre do fim do mundo. Continua o verso 22 em diante, dizendo: e em ti não se ouvirá mais a voz de
arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Observe bem isso. Onde é que foram mortos os profetas, os santos? Voltemos a Apocalipse 11, quando citamos no início dessa exposição hoje, e onde também o Senhor deles foi morto, que é Sodoma e Egito, falando espiritualmente, que é o próprio mundo. Então aqui fica mais uma vez caracterizado. Babilônia é a própria humanidade, que parece ser como uma grande cidade, mas condenada à destruição, porque se afastou daquele que é a vida. Quem se afasta da vida já escolheu a sua sorte, que é a própria morte. Estamos vendo, portanto, na sequência das nossas sessões através dos capítulos do livro de Apocalipse, observe bem a sessão 7, mais detalhes do que já foi revelado. É repetição, capítulo 17, capítulo 18. E vamos dar sequência, entrando assim também no capítulo 19, sendo mais detalhes do já revelado, quando encontraremos o Senhor repetindo fatos já falados, trazendo mais algum detalhe. E temos no capítulo 19 a exposição do regozijo, da alegria no céu e a apresentação da esposa, a mulher do Cordeiro, que é a igreja. Também vai ser apresentado o valoroso Rei dos Reis, pronto para a batalha. E que essa batalha, por fim, ocorre trazendo o fim da besta. Mas o fim da besta já vimos anteriormente lá quando, Apocalipse capítulo 16, temos o derramar das taças da ira de Deus. Mas está repetindo, mostrando algum detalhe mais. Assim, o capítulo 19 apresenta para nós: depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais, ou os querubins, os 4 seres viventes que assistem diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Lembrando que amém assim seja, é verdade, e aleluia, louvai a Deus. Observe, numa leitura do capítulo 19, primeiros versos, dá a impressão que já aconteceu a destruição de Babilônia. Esta é alegria, mas está se repetindo o fato como algo certo que vai acontecer e que ainda não aconteceu. Por isso vamos ter versos seguintes que vão mostrar de novo as coisas como estão no mundo, como que voltando antes da destruição da própria Babilônia. Já estão regozijando pelo juízo de Deus, que é certo, mas volta a uma situação anterior. Assim, o verso 5 do capítulo 19 diz: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós
que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Observe, a igreja como a esposa do Cordeiro. As bodas já são vindas. Alguém sempre coloca isso para depois, e esquece que o reino de Deus já está entre nós. Por isso que Jesus contou aquela parábola das bodas do filho do rei, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou as bodas de seu filho, e tudo já estava preparado. E disse: ide, falou aos seus servos, e trazei os convidados, porque as bodas já estão prontas. Mas muitos convidados começaram a se desculpar, dizendo ter uma ou outra ocupação, e pediam que fossem por isso desculpados. Compraram terreno, tem que ver o terreno, compraram junta de bois, tem que experimentar junta de bois, casaram, cada um com uma ocupação. Mas isso falava do evangelho dado ao mundo, e muitos rejeitando. Então observe que a pregação do evangelho já é a chegada às bodas do Cordeiro. Quem aceita o evangelho entra para as bodas. E a sequência para mostrar que isso já é presente, já é tempo das bodas do Cordeiro, é que a palavra continua: ainda há lugar. E o Senhor, o Rei, mandou seus servos pelos caminhos, pelos valados, e trazer todos aqueles que encontrassem. E vieram os servos e disseram: fizemos como o Senhor mandou, mas ainda há lugar. Terceira ordem do rei: ide, trazei cegos, mancos, aleijados, forçai-os a entrar, para que a minha festa, as bodas, estejam cheias. E observe que assim fizeram os servos, e encheram a casa de agora novos convidados. Era o evangelho sendo pregado ao mundo, e todo aquele que entrou em qualquer situação, até mesmo sendo cego, aleijado, ou numa situação espiritual imprópria, aceitando o evangelho, vem para a salvação. Mas uma vez dentro da festa, tem que tomar o vestido próprio do lugar que estão, na festa do rei. Observe como que é para hoje. Por isso, na carta para as igrejas, que vimos no capítulo 2 e 3, existe a recomendação, né? Te aconselho que compre de mim linho fino, né? Observe, para que cubra a nudez, ouro para que te enriqueças, também colírio para que unja os teus olhos. É o tempo da preparação da igreja. Quem entrou de qualquer jeito tem que se preparar, porque as bodas é justamente a vida cristã no mundo. Quem entrou para o evangelho, mas não se cuida, o Senhor, o rei, vai entrar no salão nupcial e vai ver se está tudo bem. E poderá achar alguém, conforme na parábola, que não está vestido adequadamente. Aí vem a ordem: como você está aqui sem estar trajando as vestes nupciais? Lança este às trevas exteriores. Então observe as bodas, não é algo por vir. Para quem já aceitou Jesus, já é o presente, em que falta-nos terminar logo de nos compor com o linho fino, puro e resplandecente. Mas terminando o tempo, já é tempo também de nós estarmos prontos. Então observe, a igreja pronta
e o juízo de Deus por chegar. Eu coloquei em saliência, nós entendemos, um subtítulo discreto: regozijo no céu a esposa. O céu alegre, a esposa está pronta. É o que, na verdade, através dos séculos e milênios, para todos os servos de Deus que se comportaram no passado adequadamente, para eles já acabou o tempo. Voltando ao quinto selo, quando os santos clamam ao Senhor para que vingue do seu sangue, traga juízo e estabeleça a justiça na terra, o Senhor diz: aguardar e dar-lhes vestimenta de linho fino, que são a justiça dos santos, mas é para guardar. Então essas bodas do Cordeiro e esse vestido linho fino já vem acontecendo através dos séculos, começando por aqueles que já creram em Cristo e tiveram a vida cristã de forma digna, aprovada. Mas nós estamos no final. Seremos nós a última geração no mundo? Continuando, capítulo 19, verso 9, continua a palavra dizendo: disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Observe bem que, em meio a este quadro de alegria no céu e a apresentação da esposa já pronta, tal qual as virgens prudentes, conforme a parábola em Mateus capítulo 25, as virgens prudentes prontas, aguardando o esposo, aqui a palavra é a mesma, dizendo o quê? Bem-aventurado. Mas quem é bem-aventurado? Todo aquele que ouve a pregação do Evangelho. Esses são bem-aventurados. Aqui temos este registro do capítulo 19, verso 10, que João, ouvindo todas aquelas maravilhas, neste ponto ele se lança para adorar o anjo que falava com ele, talvez achando que era Jesus, achando o quê? Por ser tão excelente a glória do anjo que lhe falava, que era digno de adoração, mas ele é exortado: olha, não faças tal, sou teu conservo, ou seja, sou servo de Deus como você, servo de Deus como de os teus irmãos. Ou seja, os anjos são servos de Deus, tais quais os que têm o testemunho de Jesus. O único que deve ser adorado é Deus. E lembrando que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tudo que se fala de respeito de Jesus, o testemunho de Jesus é um espírito de profecia. Ele falando a João todas essas maravilhas, trazendo toda essa revelação, ele não era digno de adoração, porque o que ele fazia é tão somente no espírito de profecia, trazendo o testemunho de Cristo Jesus. Era Jesus falando a João através dele, o anjo que se apresentava. Assim como vimos na carta de Pedro, no capítulo 1, que já os profetas do passado falaram pelo Espírito de Cristo. Falaram de Cristo conforme o próprio Espírito que neles estava os fazia falar, ainda que eles mesmos não entendessem. Aí é verdade que o testemunho de Jesus, hoje, ontem ou no passado, até mesmo em Abel, é o espírito de profecia, é Deus falando ao mundo. Continua o verso 11, agora a apresentação do valoroso Rei dos Reis. Observe que agora voltamos quase que ao capítulo 14, no seu início, quando mostrou alguém assentado sobre um cavalo branco e os exércitos celestiais o seguiam, os 144.000.
voltamos ao capítulo 14. E se revela alguns detalhes, quando se diz, o céu aberto, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga, e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Outra vez, tal qual no capítulo 14, a revelação de Cristo Jesus, à frente de todo o exército celestial. Mas aqui, observe, ele é chamado fiel e verdadeiro. Ele é reconhecido como aquele que julga e peleja com justiça. Ele é aquele que se apresentou no capítulo 1 como tendo os olhos como chama de fogo. Está enfeitado com muitas joias, os diademas sobre a sua cabeça. E tem um nome que é sobre todo nome e que ninguém conhece, senão ele mesmo. Ainda que nós venhamos saber o nome do Senhor, não saberemos tudo o que aquele nome significa na verdade. Não teremos alcance para isso, pelo menos no princípio ou no presente nós não temos este alcance. Mas continua, aqui outra vez, vestido de uma veste salpicada de sangue. Por quê? Porque é ele que pisa no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. O que era falado lá nos profetas mais antigos, que viria aquele que seria o vingador dos nossos irmãos, o que traria a justiça de Deus, agora se apresenta, veste salpicada de sangue. A vingança não pertence a ninguém, tão somente a ele, porque ele é o único justo que pode requerer alguma coisa. Quanto a nós, é melhor passarmos para ele aquilo em que possamos ter alguma razão. E outra vez, quem é ele? Além de ser chamado fiel e verdadeiro, ele é chamado a Palavra de Deus. É só voltar a João, capítulo 1, e vemos, no princípio era o Verbo, que é a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A revelação daquele que é no princípio. Ele está também no fim desse tempo da ira de Deus. Continua, ele ainda, tal qual no capítulo 14, seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o mesmo Jesus. Dando sequência, passando ao verso 17, agora sim, se apresenta o fim da besta. E observe que, no capítulo 13 de Apocalipse, foi mostrado a besta e todos aqueles que o seguiam. No capítulo 14, apresenta o Senhor à frente do exército celestial, 144 mil comprados da terra. Observe bem isso. O capítulo 16 terminou na sexta taça da ira de Deus, versos 15, 16 e alguns versos antes, mostrando que a besta e o falso profeta, com o dragão e 3 espíritos que são como rãs, estariam enganando o mundo, convocando-os para uma posição contrária a Deus. O Armagedon preparado. Repito, capítulo 13, os exércitos da besta. Capítulo 14, o exército celestial. Capítulo 16, a besta com seu exército. Capítulo 19, o Senhor com seu exército. E agora, no próprio capítulo 19,
o exército da besta, outra vez apresentado. Ou seja, se as trevas estão preparadas com seus exércitos, o céu já está preparado há muito tempo. O céu não vai se deixar surpreender pelas investidas do mal, nunca. Assim, diz o verso 17, depois de apresentar o exército celestial pronto, agora sim. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Tal qual numa batalha terrena em que há mortandade, depois as aves de rapina vêm e tomam conta do que sobrou da batalha, numa figura, aqui também como uma figura, tal qual o capítulo 18, se diz que todas as aves venham se ajuntar, porque é grande mortandade, e que essas aves venham desfrutar do resto da batalha final na destruição de tudo aquilo que se opõe a Deus. Continua a palavra, verso 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Paremos aqui, verso 19. Voltamos à preparação do Armagedon. O que é o Armagedon? Aqui a gente pode deduzir melhor. Armagedon é todo o cenário dessa batalha final, que, como já vimos, é um mundo inteiro se colocando em oposição a Deus. É uma batalha que vai se transcorrer em todo o mundo, em toda a superfície da terra, alcançando toda a humanidade. Vamos lembrar quem está liderando essa batalha? O dragão, a besta e o falso profeta. Quem é o dragão? O próprio Satanás. Quem é a besta? O sistema de governo do mundo, agora unificado, globalizado. Todas as leis do mundo estão se mudando para ser contra Deus, diferente do mandamento, do preceito de Deus. Quem é o falso profeta? Toda organização, toda parte da sociedade que se coloca a favor do governo contra Deus, em particular as próprias religiões oficiais, ligadas aos sistemas de governo, que concordam com o governo, associam com o governo, aceitam as leis do governo, leis que são contra Deus, por isso são chamadas de falso profeta, porque em vez de defender a palavra de Deus e o mandamento de Deus, não concorda com o sistema que aí está posto. Lembrando, do capítulo 16, é ajuntado todos os exércitos do mundo, enganados são todas as nações, então é um negócio globalizado, de onde o Armagedon não é Megiddo. Megiddo foi só figura. O Armagedon é o campo de batalha do próprio mundo inteiro. Observe capítulo 19, paralelo ao final do capítulo 16. Por isso é detalhes do que já foi revelado. O verso 20. Vai dar-se a batalha. Mas é rápido, porque diz o texto: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que está sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. 3 versos que mostram a destruição final. É o fim do mundo, agora apresentado desta forma, assim como que de repente, fácil. Quem está sendo destruído nestes versos 20 e 21? A besta, que é todo o sistema de governo globalizado. O que mais? Todas as religiões oficiais que aderiram ao sistema do governo. O que mais? Todos
que se opuseram a Deus, atentando ao chamado daqueles espíritos enganadores. É a destruição total do mundo. Mas como tem dito sempre, não vão esperar só o final, porque isso de geração em geração já está acontecendo, só que caminha para um momento conclusivo, derradeiro, total. E esta apresentação de que as aves vão se fartar das suas carnes é só figurado, porque o mundo vai ter a sua destruição com os elementos ardendo. Todas as obras da terra se queimarão. Não vai sobrar nada para as aves comer, porque elas, na verdade, também, como participantes deste mundo, ou coisas só para este mundo, também vão ser consumidas na destruição final desta terra. Repito mais uma vez, só para entendermos. Várias vezes são narrativas paralelas. Várias vezes mostra o exército das trevas e o exército celestial, prontos para o confronto, e o capítulo 19, nesses versos finais, é o confronto e a conclusão. Tudo é lançado no lago de fogo e enxofre, que arde para todo o sempre. Nós teremos, na sequência, ainda com mais detalhes do que já foi revelado, a entrada no capítulo 20, onde estaremos vendo a apresentação dos 1000 anos, onde estaremos vendo o fim do dragão. Observe que lá, quem liderou aquele exército foi o dragão, a besta e o falso profeta. Mas na destruição foi destruído o dragão, o falso profeta e os seus exércitos. Onde está a destruição do dragão? Vai ser apresentado no capítulo 20. E outra vez, repetindo mais uma vez, o juízo final. Repetições do mesmo fato e sempre dando um detalhe a mais daquilo que já foi exposto. Aqui nós vamos interromper, deixando para a próxima oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.